Boa noite. Hoje eu trouxe uma história de um sultão que ele estava pressentindo que a guerra ia chegar. Então ele chamou um vidente e perguntou se ele ainda tinha muitos anos de vida. Aí o primeiro vidente falou, nossa, vai ter muito, você vai ver todos os seus filhos morrerem. Aí ele ficou muito furioso e mandou matar esse vidente. Aí, passado algum tempo, ele percebeu que realmente a guerra estava próxima. Então ele chama outro vidente e pergunta, eu vou ter muitos anos de vida? Né? Pergunta novamente. Aí esse vidente responde, o senhor vai ter muitos anos de vida, tanto que vai conseguir ultrapassar a geração dos seus filhos e dos seus netos. Aí esse sultão ficou tão feliz com a resposta que ele falou, não, então dê 11 pratas para esse vidente. Quando o vidente estava indo embora, um trabalhador do sultão falou, não entendi, porque você falou a mesma coisa que o primeiro vidente, e o primeiro foi morto e você ganhou outra prata. Aí o vidente responde, mas por quê? Responde assim, porque o segredo não está no que você diz, mas na maneira como se diz. Sempre que precisar disparar uma flecha da verdade, não se esqueça de antes molhar sua ponta num vaso de mel. E essa é a verdade. Às vezes nós vamos falar uma coisa que nós podemos usar uma palavra doce para não magoar a pessoa, ao invés de ser, né? Pode ser a verdade, mas ela não precisa ser dita de uma forma tão que magoe, né? Tem aqui. Minha terapeuta, eu faço terapia, senão a minha mulher não me aguenta. Quase toda sessão ela fala isso. Você pode falar o que você pensa, mas tem que falar de um jeitinho. Eu falo do meu jeitinho. Né, Sérgio sabe o que eu estou falando. Eu falo do meu jeitinho, mas o meu jeitinho não dá certo. Não dá certo, tem que melhorar, né? Aprender a falar as coisas. Eu vejo o negócio errado, eu vejo o negócio. E aí você vai, aí a pessoa não escuta direito. Você tem que falar as coisas de maneira que a pessoa esteja escutando, entenda o que você quer falar, mas a gente tem que aprender. Mas vamos lá. Falando em falar, o assunto que eu trouxe hoje é o sermão profético. E Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 24. Tanto o sermão da montanha quanto o sermão profético só estão completos. Em Mateus. Enquanto o sermão da montanha é um sermão de esperança, né? Bem-aventuranças, começa primeiro. Esse aqui, ele começa com o fim dos tempos. Ele é uma linguagem completamente diferente do sermão da montanha. É uma linguagem muito mais próxima do Apocalipse de João, né, do que do sermão da montanha. E esse discurso profético, ele é bastante interessante, porque o capítulo 24 e 25 de Mateus são esse discurso que a Bíblia de Jerusalém chama de discurso escatológico, escatologia em relação ao fim do mundo. Ele faz esse discurso e logo depois que termina esse discurso, entra na Santa Ceia. Já tinha acontecido no domingo de Ramos, Jesus já tinha chegado, já tinha tido a entrada triunfal em Jerusalém, e aí ele vai no templo, e ele olha para o templo e fala com os discípulos. Olha, está vendo isso aqui tudo? Tudo isso aqui vai cair, vai sobrar pedra sobre o templo. Jesus começa, fala assim para os discípulos. E os discípulos, o templo, ele era uma coisa gigantesca. Ele não era uma construção de pedra, né? E era grande. Quando você vê imagens que as próprias Bíblias trazem, e que a história traz, que a teologia traz, aquilo era gigantesco. Tanto é que o Muro das Lamentações, que está lá
em Jerusalém, até hoje, é um muro, é um pedaço do templo. E acabou sendo destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. O general Tito chegou lá, invadiu e destruiu o templo. Mas, naquela época, o templo estava lá. Jesus fala isso para os discípulos. Os discípulos ficam olhando, pô. Aí Jesus subiu no Monte das Oliveiras, as pessoas discípulos foram juntos, chegou lá e se perguntaram: Jesus, o que quer dizer com esse povo? Com esse. É um sinal que você vai voltar? É um sinal, desculpa, é um sinal da tua vinda? Esse é o texto. Estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: diz-nos quando vai ser isso. Vai ser qual o sinal da tua vinda e do fim dessa época? Qual é o sinal da tua vinda? Então, se eles estão perguntando o sinal da vinda, é porque eles sabem que ele vai. Né? Ele vai embora e vai voltar. Olha só a pergunta. A pergunta, só faz uma pergunta dessa, né? É igual quando Moisés fala: não deverás adorar outros deuses. Por quê? Tem outros deuses. Não é isso? Senão não fará isso. Então a gente tem sempre que olhar pelo outro lado. E aí, se Jesus está falando, né, se os discípulos estão falando, quando é que vai ser o sinal da tua vinda? Porque eles sabem que ele vai embora. E fala do final dos tempos. Essa palavra, essa expressão final dos tempos, eu falei que eu peguei a Bíblia em uma versão em grego, né? E em grego, se eu tiver alguém que saiba grego, me corrija. Está lá assim: Sintelia Taionos. Falei certo? Falou, falei certinho. O meu grego está em dia. E aí, isso significa, Sintelia, significa Taionos, significa o fim de uma era. E essa palavra Sintelia, ela pode significar fim ou início. Então, quando eles estão conversando ali, eles estão falando, a versão em grego coloca ali que seria o fim de uma era e o início de uma outra era. Eles estavam conversando com o governador da terra. Jesus era o governador, foi o co-criador da terra. Quem, né, a caminho da luz, né? A primeira frase lá, né? A comunidade de espíritos, Cristo, né? E se reuniram 2 vezes só na terra. A primeira foi na formação do mundo. Então Jesus estava ali. Existe uma comunidade de espíritos críticos que se reuniram 2 vezes nas mediações da terra. Então, esse espírito, né, que ajudou na formação da terra, governador da terra, veio aqui. Né? E ele sabia tudo o que ia acontecer e sabia tudo o que aconteceu. Como fazer para chegar? Então, Jesus tinha uma percepção completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar. Então, o governador da terra, né, tem no Evangelho do Espiritismo, tem lá um capítulo chamado Realeza de Jesus. Não tem? Esse capítulo tem a mensagem de uma rainha. E a rainha fala assim: eu sei o que é ser rainha, o que é ser rei. Eu fui rainha aí, mas o que Jesus é muito mais. A autoridade dele é muito maior. Tanto é que Jesus fala: eu sou caminho, verdade e vida, eu sou. Tudo que ele fala que eu sou é para reforçar, eu sou a luz do mundo, é tudo para reforçar a sua autoridade. E essa autoridade dele, e ele vai, com toda a autoridade dele, ele vai falar para os discípulos que está acabando uma era. E ele fala que essa era que vai acabar, deixa eu fazer desculpa, raciocínio, voltar um pouquinho. Era de comum conhecimento dos hebreus que haviam eras. Então eles falavam assim: tem a centélia de Moisés, tem a centélia de Elias, tem a era dos reis, tem a era de Davi. Eles falavam em eras, eles falavam que tudo tinha uma era. É tudo ciclo. Eles tinham isso na cabeça deles. Quando Jesus quando ele faz a pergunta, eles estavam pensando: será no fim dos tempos da era
anterior a Jesus e começo da era dele, o que era que eles estavam falando? Aí eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus sabendo disso tudo que eu estou falando para você. Aí Jesus começa a falar o sermão, né? Ele fala assim, Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmares. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda é. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos de todos os lugares. E tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Surgirão falsos profetas, em grande número, e enganarão muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Eu não sei você, mas eu adoro uma história de fim comigo. Eu adoro ficção científica, eu vi Eu Sou a Lenda, eu vi Blade Runner, né? Eu vi... Quantos filmes tem aí de fim dos tempos, né? Planeta dos Macacos, né? Quando ele chega e olha lá aquela estátua da liberdade, meu Deus, o que vocês fizeram? 2012. O que tem de filme, né? De fim do mundo, a gente adora o fim do mundo. Né? Em 2012, né? Aquele negócio do calendário maia, né? O mundo vai acabar. E o mundo vai... Se você ligar a internet hoje, tem gente dizendo que o mundo vai acabar. Porque tem guerra, tem terremoto. O tsunami, novos tempos. Pandemia, acabou o mundo. O mundo vai acabar, sempre vai acabar. A gente adora o final do mundo. Mas Jesus, lembra que a gente estava falando do Sinctéria Aionios. Eu não sei direito falar, mas como vocês falaram que meu grego está em dia, ele está falando, né, do fim de uma era, de um início de uma outra. Aí, e a gente tem um negócio. A gente abre lá a Gênesis de Allan Kardec. O último capítulo. Final dos tempos. Aí é chegado o tempo de regeneração. Então nós estamos. É engraçado aqui. O ano é 2019, não é? Porque o Chico tinha falado, não sei o que lá. Não, mas o ano é 2057. 50 anos depois do Isaac. Se não tivesse destruído a Terra, os alienígenas viriam e iam salvar a gente. Senão, né? Não havia alienígena, a mundo não acabou. Não tinha nada. Aí você lê, né, o Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho. Quando existe uma reunião no plano espiritual, e Ismael está presidindo a reunião, e eles falam assim, olha, lembre-se que esse é o ano o século do advento do Consolador. Então, preparando a vida de Kardec. E no que eu livro acho é interessante. Fala de Napoleão, fala de Kardec, fala de Bezerra. Bezerra era um dos espíritos que estava nessa audiência. Ele fala assim, estamos preparando 50 anos de preparação para a vinda do Consolador, que se consolidará em 100 anos. Será apresentado durante 100 anos e mais 100 anos para consolidar. Então, a conta é simples. 1857. 100, 1957. Mais 100, 2057. Então, 2057, 1º de janeiro de 2057, nós vamos entrar no mundo de regeneração. Por quê?
Você pega lá Obras Póstumas, tem uma mensagem também lá no final. As mensagens de Obras Póstumas são mensagens para Kardec. E o Espírito fala, como é que eu vou deixar a mensagem? Dia do Senhor. O nome da mensagem é Dia do Senhor. O Dia do Senhor é uma expressão que não é espírita. Uma expressão protestante, né? Aí ele fala do Dia do Senhor. O Dia do Senhor virá, está chegando. O nosso problema é não, o Espírito falou que está chegando. Mas só que o tempo dele está chegando não é igual ao nosso. O governador da Terra, quanto tempo tem que a Terra foi formada? 4 milhões e meio de anos. Quantos anos tem de vida na Terra? 300 mil anos. Quantos anos tem de ser humano na Terra? 120 mil anos. Então, 120 mil anos em 5 bilhões, em 4 bilhões e meio, é o quê? Eu sou engenheiro, é desprezível. Né? Esse valor, não é assim que a gente fala, para fazer a conta, não precisa nem botar isso na conta, porque isso é desprezível. Então, a gente está falando de espíritos, né? Esse Jesus, Cristo, ele faz um planejamento, não é de um dia, não é de um mês, não é de 10 anos, não é de 100 anos. Né? Mas ele deixou aqui nessa história 7. Ele falou assim: vão acontecer 7 coisas. 7 sinais. Só depois, ele termina, só então virá o fim. O fim, o que é? É o mundo de regeneração. Jesus, para 2000 anos. Um pouquinho menos, né? Se ele viveu 30 anos, encarnado aqui, nasceu no dia no ano -4, então, 1998 anos atrás, 97 anos atrás, ele falou isso. Está registrado na Bíblia. Então, quais são os sinais, né? Aí, o primeiro sinal é assim. Vamos ver se está longe ou se está perto. O que falta? Quando se cumprir os 7 sinais, é que vai chegar. E eu estou querendo saber se 2057 é o ano, né? Eu quero confirmar. Eu gosto muito de fim do mundo, então eu quero ver. E se é regenerar, porque o mundo de regeneração é um mundo em que não vai ter guerra, é um mundo que as pessoas o bem vai prevalecer sobre o mal. E a gente anseia por isso, né? E a gente acha. Então, nós sabemos que tem vários espíritos reencarnando aqui na Terra, na última chance. Né? Porque esses espíritos que estão tendo a última chance são só os espíritos ruins. Primeiro sinal: muitos virão no meu nome. Desculpa. Muitos virão no meu nome. Então haverão falsos falando que eles seriam o próprio Cristo. São os falsos cristos. O que são esses falsos cristos? Eu peguei o Jorge Alahai, que tem uma interpretação muito interessante sobre esse assunto. Os falsos. Existem espíritos que são muito, as pessoas que dizem, muito inferiores, endurecidos. Espíritos muito endurecidos, espíritos inferiores, muito endurecidos, e eles têm muita raiva dentro deles, muito rancor. E, de vez em quando, a espiritualidade arma para esses caras ficam lá nas furnas, sem encarnar. E, de vez em quando, a espiritualidade arma umas armadilhas para esse pessoal vir, e eles vêm para a Terra, e aí eles aprontam muito, mas conseguem melhorar um pouquinho. Aí desencarnam, e daqui a pouco tenta trazer eles de novo. Então, essa história de que os espíritos, para a gente pensar nisso, os que estão vindo pela última vez são esses que têm a última chance, são os espíritos inferiores, endurecidos, espíritos problemáticos, assim, vou falar assim. Chegou um montão deles. Mas esses aqui, esses falsos cristos, são os que trazem as ideologias que são perniciosas. Eu vou dar um exemplo de ideologias. Uma vez eu estava vendo
a gente tinha um grupo de estudo, a gente começou a estudar filosofia além de espiritismo. Aí trouxeram um livro de um autor, um filósofo. Esse filósofo maravilhoso, eu comecei a pesquisar o filósofo. Esse filósofo prega o fim do casamento. Ele diz que o casamento não serve para nada. Então, esse é a típica ideia de um falso Cristo. Ele prega o amor livre. Ele é um filósofo muito conhecido na década de 68, na época de 60, na década de 70, das drogas. Né? Ele usava drogas para poder atingi-los. Conexão com o divino. Conexão com o divino. O amor é conexão com o divino, então por isso não precisa ter família. Família universal. Não parece uma coisa legal, falando assim? Mas é uma ideologia perniciosa. Né? Na época, se você ler Problema do Ser do Estudador, logo no início, Leon Denis faz um combate ferrenho às ideias materialistas. Ele lista lá os filósofos materialistas. O materialismo é uma ideia, uma filosofia. Né? Foi colocada mostrando para a gente que não existe nada mais importante do que senão a matéria. Não existe espírito. Isso é uma filosofia perniciosa. Joga a gente para baixo. Porque, imagina só, não tem nada, tá? Só existe a matéria. Morreu, acabou, eu me dei mal na minha vida, o que eu vou fazer? Estou ficando todo doente, estou chegando no final da minha vida, estou sofrendo, não quero mais sofrer, vou pagar alguém para ajudar. Vem todas essas ideias perniciosas, essas ideias vêm, né, mascaradas de coisas boas. E os caras que criam isso são os falsos críticos. Né? A falsa ideia, por favor, não brinque comigo, mas a falsa ideia de intolerância, né? Nós somos puros. Lembra do Hitler, né? Aquela ideia de pureza da raça ariana, né? Isso tudo é ideia de falso Cristo. E os outros, e convence um monte de gente. É convencida por isso, né? Então a gente tem um monte desses falsos cristos que vêm trazer essas ideias mascaradas de coisa boa e a gente entra nessa. Muita gente embarca nisso aí e aí você segue o que elas falam. E Jesus diz, né? Olha, preste atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. O Cristo sou eu não quer dizer, se vai aparecer alguém vestido de Jesus Cristo, não, e me siga, não. São eles, os falsos cristos, são esses caras que trazem essas ideias perniciosas para o mundo. E nós temos um monte delas. Eu não quero falar em detalhe o que eu acho que pode ser, ou que cada um pensa assim. O segundo que a gente começa a dar nome. Esse é um grande problema, né? A gente fala uma coisa, a pessoa dá um nome, né? E aí termina a palestra e fala assim, essa palestra aqui era para fulano. E assim a gente fala. Não era para fulano. Mas a gente, quando ouve esse negócio que eu estou falando, fica pensando, é o Trump, é não sei quem, é não sei das quantas, esquece isso. O Espiritismo, vou contar um segredo para vocês. O Espiritismo é de direita e de esquerda, sabia? Bom, não está nem aí para esse troço. O que a gente quer são pessoas de bem. Deixa muito claro. Existem ideologias também que são preconceito, né? Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito de idade, né? Meu filho, eu me lembro perfeitamente disso. Meu filho, uma vez, o Bruce, novinho, ele estava no colégio, aí um dia ele estava indo para o centro, ele falou, pai, o fulano me falou não sei o quê, e eu concordo com ele. O que ele te falou? Não, ele disse que o pai dele falou para ele que velho tem que morrer logo. Que os velhos sobrecarregam a previdência, então é melhor morrer logo. Eu não quero ficar velho, não.
Claro, eu já vi o The Who, que tinha uma música chamada Mais Generation, que fica na década de 60, 70, e falou assim, eu espero que eu morra antes de ficar velho. Tá tudo com 80 anos tocando lá agora. Eu botei a música para eles. Botei os velhos cantando, eles, tudo de cabelo branco, ainda estão até hoje cantando. Né? Espero que eu morra antes de eu ficar velho. Eles estão até hoje tocando, ninguém quer morrer. Porque isso são ideologias que se colocam na cabeça da gente. Não pensa nisso. São os falsos cristos. E o nosso mundo está assim. E até vou colocar nessa aqui. O segundo, ele fala assim, o segundo sinal são as guerras. E a vez de ouvir de guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmares. É preciso que aconteça. Mas ainda não é o fim. Nossa, a gente vai falar de guerra, né? Mas vamos falar de guerra ideológica? Ainda, quem fala de guerra, a gente imagina o cara jogando a bomba no outro, né? É horrível, óbvio. Mas e a guerra ideológica? Nós não vivemos uma guerra ideológica hoje. É a guerra ideológica. Né? É a guerra de ideias de direita, de esquerda, Flamengo, Vasco, Botafogo. Tem gente que mata por causa do time de futebol. Absurdo. Né? É um absurdo. São guerras de ideias. Né? A gente briga por causa de ideias. Ideologia não é apenas política. A gente briga por religião. A gente mata por religião. Se você pensar bem, olhar a história, vamos falar assim, a história depois de Cristo só, você vai perceber que os maiores criminosos da história foram religiosos. A gente teve cruzada, a gente teve então, a gente teve caça-bruxa, a gente teve um monte de... em todas as religiões, tá? Eu estou falando só da nossa cultura judaico-cristã, que aqui está acostumado. Os religiosos, né, matavam por fanatismo. Olha só que absurdo. Em nome de Jesus, em nome de Deus, fazer uma guerra em nome de Deus, uma guerra santa. As guerras santas, né? Então, isso aí é um furacão sociológico. Mais na frente, Jesus fala dos tempestades. São essas coisas. São os problemas da sociedade. Então, a gente está vivendo essa guerra. Sinal, já estamos rolando. É bom, né? Essa é a próxima. Aí ele fala assim. Aí ele fala, haverá fome, terremoto em todos os lugares. O que é o terremoto? O que é a fome? Né? Esse terremoto, deixa eu pegar minha colinha aqui. O terremoto. Imagina a tua família. A tua família se despedaçando. Acontecendo alguma coisa na tua família. Por exemplo, digamos lá, eu tenho, não vou falar isso não, mas olha lá, tá? Você me explica no fora, eu tenho 3 filhos. Imagina que um filho meu pira para as drogas. E aquilo destrói a família. Né? Não é assim? Isso é um terremoto na tua vida. As estruturas morais são estruturas morais que podem ruir com as atitudes erradas que eles tomam. Fome seca, fome de carinho, fome de aconchego, fome de amor, fome de entender o que está acontecendo, fome de esperança, fome de fraternidade. Nós vivemos um mundo assim, né? A gente percebe, né, as pessoas que chegam no centro espírita, ou que chegam nas igrejas, ou que chegam no prato, né? São pessoas que têm fome de comida, mas também querem um aconchego. A guerra, que já falou, né? A agressividade que nós temos uns com os outros. Eu estava falando agora de futebol, eu gosto muito de futebol, assisto. A Flávia fala que eu assisto o jogo do time assim, Santo Antônio do Galho Dentro contra São José do Vale Espinhoso. Porque quem é exceção de eu vejo. Eu gosto de ter jogo, eu vejo, eu gosto. Mas eu vejo pessoas
falando, botando na internet, nas redes sociais, que as redes sociais são um problema sério, né? Xingando o outro time, mas xingando mesmo, né? Xingando mesmo, usando palavras de baixo calão, falando palavrões porque o outro é do outro time, né? Gerando ódio. O pessoal anda na rua e sai no tapa por causa de jogo de futebol. Quer dizer, são guerras. E as doenças e pestes que ele fala, a gente teve a pandemia, teve. Mas será que não existe uma pandemia de Covid, né? A gente não está vivendo uma pandemia de depressão? Muitas pessoas estão tristes, né, deprimidas, síndrome do pânico, síndrome de... As coisas todas estão acontecendo. Então, esses sinais estão acontecendo, estão ocorrendo. Aí ele vai falar aqui, lá na frente, nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então, haverão, vão perseguir os que me amam. Por causa do nome. Todo mundo que ama Jesus vai ser perseguido. Mas amar Jesus, a gente será que Jesus está falando só dele? Do nome dele? Porque Jesus sabe que existem outras culturas. Nem todo mundo é cristão. É só o cristão que vai ser salvo? Outras religiões existem também. Jesus, na verdade, fala do amor. Todo mundo que fala do amor, ele vai falar, todo mundo que fala do amor vai ser perseguido. Quem é que fala do amor? São aqueles que amam, são os que defendem o bem. Todo mundo que defende é contra o suicídio, é contra o aborto, é contra a eutanásia, defende o bem. Aquele que não levanta a bandeira do ódio, defende o bem. A pessoa que ela é contra o preconceito religioso, ela é contra o preconceito de gênero, de raça, preconceito esportivo. Essas pessoas são as pessoas que amam. E essas pessoas são perseguidas. Você não toma partido. Você é em cima do muro. Você é um neném. Né? Como é que chama? Você é isso, você é aquilo. Não é um fanático. É o direito disso, é o direito daquilo. Eu não estou falando de direito de ninguém. Eu estou falando o seguinte: explica, entende como funciona a vida, ele não pode ser a favor do amor. Não pode ser a favor da eutanásia. Não pode ser a favor da pena de morte. E tem que combater o suicídio. Né? Não é isso? Estou errado? Ah, mas tem exceções. Tudo tem exceções. Inclusive, Kardec tem as exceções lá no Livro dos Espíritos. Quando a mãe, quando estiver prejudicando a mãe, tiver que escolher entre a mãe e o filho, escolhe a mãe. Olha aí. Kardec dá. Né? O que a gente não pode ser a favor é que, não, eu saí, namorei, engravidei, agora não quero mais, vou tirar. É assim? Isso que a gente tem que combater. Eu me dei mal aqui, eu fiz um negócio, foi errado, me deu mal, eu vou me matar? Né? A gente aceitar isso é o materialismo. E as pessoas que pregam contra isso, muitas vezes são criticadas. O outro sinal, ele fala assim: haverá traições e guerras intestinas. Traição e ódio. A gente vê que tem muita gente, né, trai a gente. Tem gente que se trai a si mesmo, né? Eu deixo de ser uma boa pessoa porque eu tenho que fazer não sei o quê. Por causa dos meus interesses, eu vou trair até a minha índole, eu traio a minha família, eu traio a minha comunidade. E a gente, às vezes, acredita na pessoa e a pessoa trai, né? Trai o que a gente acreditava dela. Isso acontece na política, óbvio. Acontece na religião, acontece na família, acontece na comunidade como um todo. Acontece mesmo. E ódio. E as pessoas, o que são guerras intestinas que Jesus fala? As guerras intestinas são coisas que acontecem escondido, no âmago.
E nós temos dentro da nossa família, muitas vezes, essas guerras, nossa comunidade, essas guerras intestinas, né? O Elahai fala assim, as pessoas que se isolam completamente do mundo, numa ideia só. Eu só acredito nisso. E só isso que eu aceito. A pessoa que é fanática, ela rejeita qualquer ideia de fora. Eu não preciso isolar. O que eu penso é isso. Só o Espiritismo presta. Só o Espiritismo vai salvar. Aí, você serve para mim e fala assim, não, mas tem outras religiões, tem até Umbanda. Não. Não aceito nada. Eu só aceito isso aqui. E para mim, o Espiritismo é só Kardec. Mas tem o Chico. Não. Só Kardec. Daí eu fico fixo naquela coisa. Não aceito a opinião de outra pessoa. E aí, eu já estou... segundo quase o terceiro, 2 passos lá para o fanatismo. Aí, quando eu descubro que o Sérgio pensa um pouco diferente de mim, eu começo a atacar ele. Então não é, porque ele usa os livros de Chico Xavier. Ele lê Paulo Estevam. Não pode sair da Bíblia. Tem que ler o Atos. Só o Atos dos Apóstolos aqui não existe. Então a gente começa a criticar o outro. Vocês estão achando engraçado que eu estou criticando o Sérgio brincando aqui? Não tem muito espírita criticando espírita na rede? Pessoas que ficam 2 horas ou 1 hora falando mal do outro, ao invés de estar passando uma questão. Então, isso são guerras intestinas, traição e ódio, dentro da própria comunidade. Para quê? É óbvio que a pessoa quer ganhar like, quer ganhar visibilidade, não sei para que quer isso, que ganha dinheiro com isso, mas é o que a gente quer, que a gente vê que as pessoas querem isso. E fica um espírito falando mal do outro. Eu não consigo, eu realmente acho muito difícil de entender, mas é assim. Então você não contribui em nada para o bem da humanidade. E aí ele fala agora dos falsos profetas. Lá na frente, Jesus fala em falsos cristos e falsos profetas. Mas aqui está separado. Falsos cristos está aqui, falsos profetas aqui embaixo. O que são os falsos cristos? São os criadores da ideologia. E os falsos profetas são os que provocam, são os que propagam. São aqueles que ficam repetindo aquelas ideias que foram lançadas lá atrás e a gente pega essa ideia e fica lançando. Então, são aqueles que levantam as bandeiras do que não se deveriam fazer. São os influenciadores. Todo mundo que pode influenciar a gente. Né? Eu, aqui falando com vocês, eu posso estar influenciando. Sou influenciador. Com os meus filhos, eu sou um influenciador. Com a minha família, com a minha mãe, eu sou influenciador e vice-versa. Então, nós influenciamos, nós multiplicamos essas coisas ruins que os falsos cristos colocaram, essas ideologias negativas. E a gente faz isso. Bom, a gente já falou dos falsos, acho que 5 sinais. 5 sinais. Vamos recapitular. Né? Então, Jesus falou. Quais são os falsos? Né? Falso Cristo, guerras ideológicas, perseguição dos que defendem a vida e o bem, traições e ódios, falsos profetas. E aí Jesus continua e vai fazer a 6ª. O amor de muitos e o amor de muitos esfriará. Muito cabeça dura. Esse movimento espírita metropolitano, esse pessoal aí, eu desisto. Amor esfriado. Não entendeu isso? E a gente sobe revés. Quantas vezes, né, eu saí para fazer palestra, né? Você é maluco o cara que fazia isso, né? Fazer palestra no outro centro espírita.
aqui eu sou super bem recebido. Mas já teve lugar que eu fui, eu entrei, sentei ali, ninguém falou nada comigo, deu a hora. Mas, André, pelo amor de Deus, o aniversário da casa, vem falar o aniversário da casa. Eu vou. Aí, num dia de atividade nacional na Kardec. Deixei de ir. E pronto. Sentei lá, aí ninguém falava comigo. Aí deu a hora, eu levantei. Eu só olhei. Você que aparece hoje, né? Tá. Vai precisar de projetor? Não. Fiz a palestra, terminou a palestra, agradecemos, não sei o quê. Aí tem um bolo lá fora, saiu todo mundo e eu fiquei. Cantaram parabéns, eu fui embora. Aí, né, cheguei no carro. Nunca mais! É uma falta de respeito. Vai pra casa, pega o carro, atravessa a cidade, vou lá pro Bing, não sei o quê, e as pessoas não sei o quê, né? Aí, a gente tem em casa, né? Em casa, sempre alguém que vai falar pra gente. Tu falar pra quê? Ser reconhecido. Falar pra quê? Queria aparecer? Dançou. Né? Porque a gente se sente lembrado. O milindre esfria o homem. O meu orgulho esfria o homem. Eu quero atenção, eu quero, né? Eu quero sempre ser. Não é isso, Rogério? A gente sempre quer ser reconhecido. A minha tarefa, né, como expositor espírita, é trazer a doutrina espírita. Se Kardec tem uma, eu não sei onde que ele fala isso, eu acho lindo, quando ele fala assim, se aquilo tudo que existe, o espiritismo, todo código, né, todo o Pentateuco, mais a revista espírita, tudo isso servir para salvar uma vida. Se eu conseguir, pelo menos, trazer um amorzinho, um calorzinho para o coração de uma pessoa, já valeu a pena. Então a gente vai fazendo isso, vai trabalhando. Né? Por isso que o Sérgio trabalha aqui, o Rogério trabalha aqui, você trabalha aqui, todo mundo trabalha aqui. Não ganha nada. A gente não ganha nada. Né? E aí a gente já se aborrece. Então, toda vez que você se aborrecer, você pensa nisso que eu falei. Não está aqui trabalhando para você, você está trabalhando para os outros, trabalhando para o Cristo. Mas o Cristo fala, vai ter muita gente que vai esfriamento do amor. O amor vai esfriar. Né? E a gente vê que as redes sociais, eu tenho muito cuidado com redes sociais. Antigamente eu tinha Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Eu só estou com o Instagram. E não dá. Primeiro que você fica não dá para acompanhar tudo, né? E outro dia eu me peguei assim, ó, 2 da manhã. E vem vindo agora de guitarra, o que eu ouvi de blues, dica de blues, e não sei o quê, de solo. Quanto mais tu vê, mais tu... Né? Agora eu já criei meu celular, quando chega meia-noite, ele entra e não perturba. E se eu estiver vendo, ele fica mudo, porque não estou ouvindo. A gente tem que tomar cuidado. E essas coisas que vêm de fora roubam a nossa atenção que realmente importa. E o que importa? O que importa na realidade? Né? Aí vamos ver. Voltando. Né? Então, falamos de 6 sinais. Falso de Cristo. Né? Guerras ideológicas, cataclismos na família. Tempo. Perseguição aos que defendem a vida. Tempo. Traições e ódios dividindo a sociedade. Tempo. Falsos profetas multiplicando a informação. Tempo. O amor de muitos desfiando. Tempo. Só falta um. Aí qual é o último? Aí aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. Então, será o fim. O evangelho de Jesus está no mundo inteiro,
a bondade está no mundo inteiro, o amor ao próximo está no mundo inteiro. Não, então não é um espírito. O que precisa para isso aqui acontecer? Os espíritos, bastante conhecimento, que a gente estuda muito, né? A gente faz colégio, pós-doutorado em espiritismo. O que vai fazer com isso? A gente divulga entre nós. Será que a gente não precisa, alguma coisa tem que ser feita para que o Consolador prometido vá para outros lugares? Aí o André, você está falando que só o espiritismo salva? Eu não estou falando nada de espiritismo. O conhecimento. A gente estuda para caramba. E a gente, é óbvio que as lives, né, quando você transmite isso aqui, isso tem um alcance maior. Né? Hoje em dia a internet ajuda, mas não chega em todos os lugares. E como é que vai fazer para chegar lá em Bangladesh? O espiritismo vai chegar lá no Faixa de Gaza? O espiritismo vai chegar nos Estados Unidos? Sabe como? Nós que somos doutores da lei, vamos morrer e vamos reencarnar nesses países. Nós vamos ser padre, nós vamos ser cientista, nós vamos ser sacerdote hindu, não sei qual o nome, nós vamos ser, né, mulá. E a gente vai, esse conhecimento que nós aprendemos aqui, como espíritas, nós vamos divulgar no mundo. Só existem 3 milhões de espíritas no Brasil. Isso aqui é Brasil, coração, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. De novo, vocês estão pensando em tempo de gente, não de tempo de espírito. O que significa isso? Coração do mundo, pátria do Evangelho? A gente tem a missão de aprender o Evangelho, praticar o Evangelho e depois nós vamos dizer que nós vamos sair em missão pelo mundo, nascendo em outro lugar. Então, meus filhos, na notícia, certo? Tem que estudar muito, ser espírita. Na próxima encarnação, não vai ser Petrópolis. Vai ser engraçado, né? Porque eu vou estar olhando o YouTube lá, um jovem, nascido nos Estados Unidos, olhando japonês, veio fazendo palestra agora, e vai estar traduzido simultâneo, né? Porque vai estar a tecnologia, vai ser tranquilo. Esse cara é o mesmo espírito. E ele vai querer ter contato, ele vai ter contato, vai adquirir mais conhecimento e ele vai querer colocar em prática. Então nós que somos os divulgadores da doutrina espírita, nós vamos reencarnar em vários países, em várias situações, nem sempre como religiosos. Porque o conhecimento espírita ele se aplica na ciência, não na moral. A ciência precisa do apoio moral. Como filme, Oppenheimer, eu vejo muito filme, mas do Oppenheimer sobre a história da bomba atômica, né? Ninguém ali pensou nas consequências morais daquilo. Quem? O negócio ali era fazer guerra. Se eu não fizer, o outro faz. Essa é a justificativa. Então, nós temos uma visão espírita, da moral do Cristo, isso não vai se perder. Isso vira aquisição do nosso espírito. E a gente vai aplicar isso em outras situações. Vamos aplicar na medicina, nós vamos aplicar isso na ciência, na física, vamos aplicar isso na religião, nós vamos aplicar isso no futebol, nós vamos aplicar isso em todos os lugares que a gente for. Porque o conhecimento que a gente está adquirindo não é o conhecimento do Espiritismo, é o conhecimento das coisas. É o que Jesus está falando. Quando o Evangelho do Reino for proclamado em todas as nações, aí virá o fim. Porque quando tiver a maioria das pessoas que estiverem encarnadas na Terra forem pessoas de bem, a Terra vai estar regenerada. E quem são essas pessoas? Somos nós. E se você pensar bem, existe uma grande concentração de... Esse foi um exemplo pela rádio. Uma grande concentração de espírita no Brasil.
Mas você não consegue construir um templo com todas as vigas no caminho, no meio, né? As vigas têm que estar espalhadas, não tem? Então, se você considerar que o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, é um prédio, é um templo, as colunas têm que estar espalhadas em vários lugares. Está tudo concentrado aqui, não dá, tem que espalhar. Como é que a gente vai espalhar? Ah, fazendo palestra, fulano, né, de volta viajava, não sei o quê, né, a internet está ajudando, está espalhando, mas vai espalhar mesmo com as nossas reencarnações. E nós vamos reencarnar em vários lugares do mundo, trazendo a mensagem do Cristo, que a gente aprendeu sendo espírito. As pessoas acham isso bonito? Né? E aí, quando a gente chegar nesse momento, é o sétimo sinal. E aí nós vamos estar realmente terminando o fim. Por isso que não adianta falar 2057. Não acredito. Do mesmo jeito que os apóstolos queriam que o reino dos céus acontecesse amanhã. Eles não queriam isso. Os apóstolos não queriam. Queriam, né, que Jesus... O que era o reino dos céus para os judeus? Era o Messias que ia chegar e ia tirar Roma, ia se libertar Israel dos domínios de Roma. Eles queriam isso para amanhã. Eles não queriam isso para daqui a 100 anos, para daqui a 2.000 anos. E a gente está agindo igual assim. Então, um monte de regeneração, desculpa, mas... E tem outra coisa também. Quando a gente está doente, eu vou fazer uma operação. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, ele operou o coração, deu um piripaque, não sei o quê, aí agora ele está recuperando. Quanto tempo vocês acham que ele vai demorar de regeneração? Ele não vai sair quicando né? Ele não vai sair andando e pulando do hospital. Vai passar por um tempo de convalescência. Então, no período de regeneração da Terra, a gente passou tanto tempo fazendo besteira que a gente está passando por um período de sofrimento, que é natural. E o mundo de regeneração vai continuar tendo dor. E é a convalescência, é a recuperação. Mas já vai ser uma dor, a gente sabendo que é para melhor, sem revolta. A gente vai entender que a gente está sofrendo, que é, por falar isso, né? Mas é necessário. Sofrer não é bom, ninguém gosta. Mas a maneira como a gente passa pelo sofrimento diz quem nós somos. Então, esse mundo que vem na frente, nós vamos poder ajudar. Todos nós podemos ajudar. Podemos ajudar hoje e depois, quando a gente for reencarnar, nós vamos voltar a ajudar. Com certeza absoluta. Muitos de nós vamos vir com missões de divulgar esses pensamentos em diversas áreas do conhecimento, em diversos locais do mundo. Só assim que a humanidade inteira vai se regenerar. E aí vai chegar o fim do ciclo. Né? Centénia ano. É o fim de um ciclo, começo de outro. E nós vamos fazer parte. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham tido o recado, uma visão um pouco diferente do sermão profético, mas eu achei bastante interessante. Nada, só agora. Unificação. Une as cartas. Laços estreitados, né? Laços de é uma grande oportunidade.
A gente às vezes fica pensando assim, pô, por que tem que dar dinheiro para o terceiro seu? O pessoal curte o pastorino, conversando com Jesus, aquilo custa R$ 350 por mês. Vai ter um curso, não sei aonde, aí temos que mandar as evangelizadoras, a gente aluga uma van. Então, o terceiro seu serve para isso. O terceiro seu ajuda as casas espíritas quando elas precisam. Né? Quando a gente consegue, quando a gente tem condição. Né? Então, mas para fazer isso precisa de recursos. E aí, como é que ele vai fazer? Ele tem que fazer, as casas espíritas também não têm dinheiro para ficar doando, né? Doa só um pouquinho. A gente faz esse evento para poder juntar um pouquinho mais de dinheiro, para poder, passa florida de livro, né? Evento do a CEP, ENEF, um monte de coisa que acontece, precisa de dinheiro do terceiro seu. Para isso que a gente faz isso. A Comerge é de separado. A Comerge vem da CEP. É a EMEG, desculpa, a EMEG. Que aluga também boletim, aquelas coisas. A chegar para alugar, transporte para levar. Então, mas Comerge. Mas já chegou a alugar. A EMEG chegou a alugar um ônibus. Eu fui num ônibus uma vez. Só paga, né? E ele mesmo paga. Mas assim, a gente. Desculpa te interromper, mas é importante a gente saber para que a gente pede. Vamos participar da festa. É para ir para uma festa para confraternizar, porque cada centro vai ter uma barraca. Vocês vão ficar com o quê? Então, Allan Kardec acho que vai ficar com um cachorro quente. Então, cada casa vai ficar com uma barraca. Então, é tudo doado, tudo é doado. Todo o dinheiro que entrar vai para o terceiro setor. E a gente vai usar isso aí. E para quem quiser animar para a chuva, hoje surgiu uma notícia. Se chover, fazer confraternizar sem fazer bagunça na casa dos outros, mas a gente consegue confraternizar e ter a nossa agência de espaço coberta. Então, a chuva não é desculpa. Não vai atrapalhar. Enfim, então quem puder passar. Está precisando. Uma boa e uma má. Só depende da gente. Não depende, mas cada um fazendo a sua parte, se esforçando para ser. Estudando, conhecendo um pouco mais do que Jesus. Por isso que o Brasil é o coração, né? Vai bombear os espíritos, divulgando a ideia. Né?
Jesus nosso mestre. Esses pontos. Todos ter esse design paz. Precisamos sair da